bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou brasileiro, sou fundador da Fueltech, moro aqui nos Estados Unidos. E aqui, ó, atrás dessa capa, vocês estão vendo o Corvette C8 mais rápido do mundo. Só que é o seguinte, nós temos uma missão maior. Nós precisamos bater o recorde de novo para entrar na casa dos 8 segundos. E como uma meta, sempre é bom ter uma meta na vida, né? Antes do lançamento do Corvette C8 Z06, que é a versão esportiva que a Chevrolet está lançando nessa semana. Então é o seguinte, ó, segura o meu chimarrão, porque essa semana foi e vai ser pegada e vocês vão ver como foi e como é que vai ser tudo que a gente fez para conseguir esse recorde. Inacreditável, assim, ó, o momento mais importante da minha vida eu acho que é, e eu quero compartilhar com vocês. Então assim, ó, bota na TV, assiste aí, senta com a família, né, novela de família. Não se esqueçam de deixar os comentários, eu realmente gosto muito da interação de vocês. Muito obrigado a todos que estão dando um apoio enorme para a gente conseguir mostrar para a Chevrolet, inclusive aqui nos Estados Unidos, todo o trabalho que a gente está fazendo. Estou feliz pra caramba mesmo. Então, muito obrigado aí, assiste na TV aí, vamos ver como é que é essa missão. Vocês estão cansados de ver esse motor sair do Corvette, né? O Fernandinho já tem 2 botões aqui que ele aperta. Um para descer, um para subir, né, do motor. Então é o seguinte, ó, eu economizei o tempo de vocês e eu nem mostrei o trabalho, foi fácil. Isso aqui é o seguinte, a gente estralou os dedos e o motor apareceu aí pronto, né, Fernandinho? Colocamos engate rápido, né? Colocamos engate rápido, né? É 2 tomadas, você... Então é o seguinte, ó, agora já tá indo pro lugar o motor, ó. Já tá tudo pronto, foi barbada, foi facinho, não teve trabalho nenhum, né? E agora a gente vai funcionar o carro daqui a pouco já para ir pra pista. Não, isso é tudo mentira. Tá, vamos agora pra verdade. É o seguinte, ó, vocês viram no episódio da Corvette passada que a gente dinamitou, a gente debuliu o motor, como é que é outro termo também, jogou a biela para fora, quebrou o bloco, estragou o virabrequim, comando, perdeu praticamente a parte de baixo do motor. Ah, falando nisso, tá por aí o falecido ou não? Já tá na estante. Acho que já enterraram ele. Já tá na estante o falecido. Mas eu perdi toda essa parte boa da história, assim, que eu adoraria estar aqui limpando as peças, limpando o óleo, fazendo essa parte aí que acabou sobrando pro pessoal aí, mas... Pena, né? Mas eu tava no Brasil, na verdade, tinha ido pro evento do Velopark, tinha ido também para acompanhar um pouco lá no Fueltech Brasil. Vocês, não sei da ordem dos vídeos aí, mas eu gravei também vários vídeos lá no Brasil que ficaram bem legais aí, tem bastante conteúdo. E acabei acompanhando à distância só. Só que aí vamos contar um pouco do... Eu não vou nem interromper eles ali, mas a gente vai ficar batendo um papo junto aqui enquanto eles estão trabalhando. Na verdade é o seguinte, quando a gente começou a desmontar o motor, vamos me ajudar lembrando aí as surpresas, né? Tipo assim, perdeu o cárter, perdeu o bloco, o virabrequim estragou, machucou a bronzina, né? O virabrequim, então a gente... Comando que tinha trocado. Comando que tinha trocado, tinha estragado. Tucho também. E aí a gente pensou, não, beleza, vamos usar o bloco velho, né? Cadê o bloco velho falando isso? Também tá tudo, já tá guardado, né? Já estão todos... Não, e aí a gente pensou, vamos usar o primeiro bloco, né? Aquele que a gente pensou que tinha só um rachadinho, né? No lugar do prisioneiro. E aí, quando foi soldar o bloco, eu só recebo a foto lá. O Manny, acho que vocês viram um monte de trincado naquele bloco, né? Ó que tem mais. Então, na verdade, o bloco que era pra estar só um trincadinho, a gente achou que tinha ficado água, pode até que seja isso. Mas independente disso, ele tinha mais trincados e não deu para confiar nesse bloco para soldar. E aí a gente teve que fazer uma correria de achar um bloco por aí para conseguir. Acabamos achando o Steven Faraday da LMR, que tem aquele que faz o Corvette C8 do T.J. Hunt, que é um cara lá da Califórnia, tá de Fueltech também. Ele acabou tendo um bloco lá e me emprestou o bloco, porque não existe esse bloco para vender na concessionária ainda e os caras só vendem os motores completos. E tá caro ainda, então acabei pegando o bloco emprestado dele e fiquei de devolver o bloco, mas eu tenho informações... Ficou de devolver o bloco. Não, vou devolver um bloco para ele. Mas eu tenho informações privilegiadas aí de que em janeiro a GM vai vender esse bloco na concessionária e parece que vai ser uns $2.000 ou É por aí, né? Porque os blocos normalmente é por aí que eles cobram. Então, ó, se tudo der certo aí, eu compro um bloco zero e devolvo para ele antes de ele precisar, na verdade, que ele não estava precisando desse bloco. Aí a parte mais importante também era as bielas, né? Que a gente conseguiu achar um jogo de biela da Wise que chama Boost Line, que é uma biela das digamos assim, $2.000, o jogo de biela mais forte, que chama I-Beam, né? E essa biela supostamente é feita para mais de 2.000 cavalos, né? Diferente da outra que a gente foi ver no site deles, estava escrito 1.000 cavalos, então não dava nem reclamar lá que ela se dobrou toda. Aguentou. E aí a parte
da biela, do pistão, o que a gente viu? Entortou 2 ou 3 bielas, acho que foi 3 bielas, entortaram e elas acavalaram. A princípio, uma das hipóteses é que a biela entortou, acavalou o pistão e aí o pistão trancou e quando foi puxar, digamos assim, o virabrequim puxou a biela para baixo, separou. Outra hipótese é que o pistão quebrou no meio e aí na verdade separou e na verdade a biela foi, mas de qualquer maneira tinha biela torta. Então para ter biela torta é porque a biela não aguentava. Então essa é a parte, digamos assim, da parte de baixo do motor. E aí a parte de cima do cabeçote, os cabeçotes que estavam no carro, graças a Deus não estragaram, porque na verdade o pistão parou no meio do caminho e não pegou nas válvulas nem nada. E a gente podia usar esse cabeçote. Mas eu tinha um par de cabeçotes que era daquele motor do fogo lá, o do inferno, que eu tinha mandado fazer um trabalho em CNC numa empresa que é parceira aqui, que chama GPI, que os caras falaram, não, manda os cabeçotes aqui, quando for precisar, a gente já tem eles feitos no CNC, melhorzinho. E aí os caras ficaram de mandar o cabeçote semana passada e era para chegar na sexta, não chegou, era para chegar no sábado, não chegou, na segunda, terça e assim foi indo, até o ponto que a gente chegou à conclusão, não, nós temos que montar o carro, vamos montar com os cabeçotes antigos mesmo. Levamos o cabeçote na Proline, o Doug ali olhou os cabeçotes, tinha um pouquinho, ele falou, cara, tem uma outra válvula assim que tu vê que elas tomaram já um calor ali, mas vai embora. E aí a gente acabou montando o carro com os cabeçotes que tinham antes. E aí, na verdade, depois de quase uma semana, ou uns 4, 5 dias, apareceu os cabeçotes aqui, a FedEx, sei lá, eles acharam, alguma história ficou meio mal contada, mas apareceu os cabeçotes aí. E estão aqui, a gente está na verdade abrindo eles agora, em primeira mão aqui, ó. Esperamos que não seja só espuma. Ah, tá pesado, não é só espuma. Aqui o bicho, vamos tirar esse plástico aqui e vamos botar ali. Até quando eu tinha desmontado esse cabeçote, o Juninho, o Stumpf, né, da Stumpf Cabeçotes do Brasil, me disse, me manda o cabeçote pro Brasil, que a gente aproveita e faz ele aí. Só que na verdade eu já tinha mandado, os caras que fazem essa parte aqui do motor, eles já tinham me pedido os cabeçotes porque eles queriam ver também. E falaram, a gente já aproveita e já faz o CNC. Então, a hora que der um tempo, eu mando pro Brasil um par de cabeçote aí pra fazer no Stumpf aí, desse carro. Mas aqui dá pra ver, ó. Deu uma limpada bonita. O que eles... Dá pra ver onde não encostou ali, ó. Aham, aqui. E o resto abriu. tá limpo que ele abriu. Então, na verdade, o que os caras fazem um fluxo aqui. E é grande isso aqui, na verdade, que o cara que tá acostumado com 4 cilindros... Então, não vem falar de motor de nitro, eu sei que por isso tu tá rindo aí. Mas pro cara que tá acostumado com 4 cilindros aqui é um bom duto. E o escape? Dá pra ver que ele abriu mais em cima, né? Do jeito que tem que ser feito. Legal. O escape parece que ele mexe menos. Né? Ele fez mais uma limpa na fundição, talvez ele saiba que na fundição tem alguns que são um pouquinho mais do que os outros. E já na mudou. verdade ele tá tentando mais equalizar do que aumentar um monte de vazão, né? Pode ser, né? Porque isso já faz uma baita diferença, né? Se o motor funcionar mais parelho já ajuda, né? Porque não tem muito aqui. Esse cabeçote, eles que limparam ou tava limpinho já assim? Eles que limparam. Não tava tão limpo, né? Porque esse aqui é o do inferno. E ele faz alguma coisa na câmera? Não sei. Vamos ver. Aqui que eu vou ter que ter mais cuidado. Tem ferramentas aqui nessa área. Eles plainaram embaixo. Mas a câmera tá original. A câmera tá original, né? Ele só... mas eles limparam bem, Mas né? fez um serviço bonito aqui, né? Ele tá sem as válvulas, tá sem... Tá Sim, tá ali na caixa. O Doug da Proline falou, cara, troca essas válvulas porque tá usando válvula original aí e elas não gostam de todo esse calor aí. E aí agora a gente vai botar, parece que os caras sugeriram botar a válvula de titânio de admissão do LT4, né? E que é o Z6 antigo e a válvula de escape de Inconel, alguma coisa assim, de uma marca tipo Supertech, coisa assim. E aí a outra parte aqui da preparação, quando a gente analisou os loggers, a gente viu que o carro naquela passada lá, o quase 8 que eu chamo, que virou 908, dinamitando tudo, ele tava com 2,4 kg de pressão de turbo, só que deu 4 kg de pressão de escapamento. Então assim, a turbina começou a apertar para essa potência ali. Eu estimo assim que ele estava fazendo em torno de 1.700 HP de motor, que dá uns 1.500 de roda, e aí na verdade a turbina ficou limitada para isso. O que eu fiz? Eu peguei e falei com a Garrett e eles têm uma turbina, essa aqui é uma G35 900, que já tá no carro ali de volta, né? Que ela tem 62 mm por 62 mm. E a Garrett tem uma que é um pouquinho maior, ó, que é essa aqui, ó,
que ela tem os mesmos 62 mm aqui no escapamento, ó, só que ela tem 68 mm aqui, que é uma G35 1050. É um consenso que a gente queria um turbo que fosse um pouco maior aqui também, né? Não que ela fosse só na parte fria, mas como é a única alternativa que tinha, essa aqui permite já botar no mesmo lugar, a gente pensou, vamos pegar esse turbo aqui que ele vai diminuir um pouco a contrapressão, pelo fato de que o compressor vai ser mais eficiente e vai poder trabalhar num RPM menor, porque ela estava 162 mil RPM, aquela lá chegou naquela passada. E essa aqui a gente acredita pelo mapa do compressor que ela vai chegar em 125 mil RPM para dar a mesma pressão. E aí como o eixo vai estar mais devagar, em vez de 160 mil RPM vai estar tipo 125 mil, vai diminuir consequentemente um pouco a contrapressão. Porém, nem tudo é rosas, né? Pedi umas turbinas, chegou uma turbina só. E aí fui tentar falar com a Garrett lá, acabaram me respondendo depois, pois é, a espelhada, ou no caso a normal, tá em falta. A gente só te mandou a invertida, na verdade, e assim que chegar a outra eles mandam. Então, na verdade, 2 upgrades que a gente estava para botar no carro agora, que era o cabeçote feito, e o segundo, que era as turbinas maiores, a gente acabou não colocando. Então, na verdade, é o seguinte, eu tinha vários planos, assim, biela mais forte tá no carro. Isso aí não vai dar HP, né? Só aguenta mais HP. Turbo maior para dar um pouco mais de HP e, na verdade, diminuir um pouco a contrapressão, deixar mais seguro. E o cabeçote feito para também, efetivamente, melhorar um pouco a eficiência do motor. O cabeçote e a turbina a gente não vai botar agora, mas o que a gente a gente está tranquilo é que, na verdade, o carro ia virar os 8 segundos. Né? E o primeiro objetivo agora é virar o 8, nem que seja, né, 8999. Não, vamos lá rápido que isso. Se eu não tivesse freado, eu até fiz uma brincadeira, se não tivesse freado, se tivesse dinamitado 1 segundo adiante, se tivesse... O carro é automático, né? Faz aquela manha, dirige com o pé do freio pra trás, se tu for tentar frear não dá. Puta merda. Se tivesse evitado ali, não tinha virado os 8 segundos, mas beleza. Isso é uma coisa que eu acho legal de mostrar, porque assim, eu não me lembro disso no Brasil, tá? No Brasil, motor com vareta é basicamente Opala, né? Sim. Mas o resto tudo não tem vareta, né? Aqui nos Estados Unidos é o inverso. Quase todos os motores têm vareta e alguns que não tem, tá? Motor de alta performance, isso daqui é a primeira vez que tu vê na vida, tu se assusta, tá? Mas depois que tu percebe que isso é comum, tu não se assusta mais. Os caras abrem os dutos tanto que abre um buraco. E aí? Tem abre buraco aí? E aqui é onde vai o prisioneiro do balancinho. Tá? Então veda, né? Daí o cara usa um vedante aqui na rosca para quando ele montar. O motor do meu carro de corrida é igual, tá? E no meu é pior, na verdade. O prisioneiro do cabeçote, tá? Que ele é tipo meia polegada, um baita de um prisioneiro. Ele aparece quase todo ele exposto no duto de escape. Então quando tu tira o cabeçote do lugar, tem uma listra desse tamanho. Tem uma listra desse tamanho faltando, que tu consegue enxergar, passar a luz, passar tudo, mas no lugar, o prisioneiro vem e tu bota a veda dos dois lados e veda. Então eles fizeram isso aqui também, eles abriram tanto o duto, cara, é grande o rombo, mas é que vem aqui um parafuso no lugar e tranca. Que interessante. Isso é bem comum nesse V8 Chevrolet. Que interessante. Bom, vamos continuar a montagem aqui. Daqui a pouco eu volto para mostrar mais uns detalhes e mais umas novidades. E uma outra novidade, essa sim, eu acho que vai fazer bastante diferença para esse evento. A gente estava sempre com uma relação de marcha muito curta, assim. Ele chegava a enfiar a 6ª marcha, assim, antes dos 402 metros. E a primeira troca em 1 segundo, a segunda em 1,8, a terceira em 2,7, quarta logo ali em, 13 e pouquinho. Ele já enfiava a quinta, assim, nos 200 metros praticamente, e enfiava a 6ª antes dos 400. Então, assim, realmente é muita marcha trocando, e as primeiras marchas é muito curto, assim, muito curto uma depois da outra. E a gente tava querendo alongar o carro, só que não tem relação, não tem como trocar corepião, desse tipo de coisa, né? Ninguém tem nada de relação de marcha. Então, uma alternativa que tinha era os pneus. Só que tava muito difícil de conseguir um pneu, um Mickey Thompson com uma medida maior, e no início eu achava que não entrava. E aí eu tinha encomendado esse pneu fazia 1 mês e pouco, ou 2 meses, e estava dizendo que ia entregar só no que vem. Mas mesmo assim estava pedido lá na Summit. E aí do nada essa semana recebi a confirmação de que ele estava vindo. E aí chegou o pneu aqui, e eu vou mostrar para vocês, ó. Como eu tô com 2 jogos de roda, ó, a Weld e a Belac, ó, eu acabei montando o pneu novo, ó, que é esse aqui, na outro par de roda, para poder ter as duas lá se a gente entender que um pneu é melhor que o outro, a gente pode trocar e testar os dois. Então esse é o pneu que eu estava usando, ó, você consegue ver a diferença de altura dele. Ele chega a ser
ele tem 2 polegadas praticamente de altura a mais, assim, ele tem 29 polegadas inteiro aqui, e esse tem 27, ó. Isso vai resultar numa diferença de mais de 7% de diferença de relação. Então esse aqui ele vai, talvez eu consiga passar em quinta com esse pneu. E a outra diferença é que ele é mais estreito, ó. Aquele ali é um 325 e esse aqui é um 305. Só que o que estava acontecendo? Esse pneu aqui, por alguma razão, ele estava pegando só aqui assim, ó. Só essa parte assim, se tu olhasse na pista, ele não pegava a borda aqui direito, assim, pelo menos nos primeiros metros, sabe? E esse pneu aqui, ele já, talvez ele realmente seja útil, porque esse aqui já 305 já é uma superfície, uma largura bem suficiente. E como essa roda é 12 polegadas, ó, acabou que ela puxa o pneu um pouco para o lado. Então ele vai aumentar a relação, vai ficar bem mais alta a relação, ó. O pneu é bem maior mesmo, assim, que a diferença do outro lado das rodas até às vezes não mostra tudo. Mas ele é consideravelmente mais alto, ó. Aqui dá pra ver, ó. Olha a diferença de altura dos 2 pneus, ó. É bem considerável, ó. Então, na verdade, vamos testar esse pneu ali pra ver. Eu acho que ele vai dar um resultado melhor. E esse aqui é do tamanho mesmo do 275, pelas alturas do 275 65, não, 60 15, que é os drag radial 275. É grande a diferença entre esse pneu. Tomara que entre, hein? E esse aqui é o mesmo composto, ó, que é aquele, ó, ET Street R, ó, 305 45 18. E aquele lá é 305 40, deixa eu ver, não, 325. Esse aqui é um 325 35 18. Então, 305 45 18 e o outro é menor. Então, vamos ver como é que vai ser. E aqui, estamos finalmente desmontando aí, ó. O Renan tá dando uma mão aí. Praticamente fiarada montada. Daqui a pouco bater arranque e carregar. Então agora aqui no quarto turno, quase funcionando, né? Tá próximo. Falei pro Fernandinho, esses parafusos, tudo que sobraram é normal assim? Será que já não esqueceu de nada? São de peso, né? Não, tem o protetor, né? Tem o escapamento. Ai, ai. Botou o giclê do nitro? Sim. Não tá sem giclê. Senão você... Vamos lá, daqui a pouco vai funcionar. Ah, e mais alguns detalhes, assim, quando a gente foi montando o carro, a gente viu, por exemplo, assim, que esse trocador de calor aqui, ó, que fica no cárter embaixo, né? Ele tava cheio de limalha dentro, assim, tava difícil de limpar. Aí a gente acabou conseguindo comprar novo, era $60, zero, um desses. E aí depois, uma coisa que atrasou um pouco aqui foi que quando foi limpar as peças, assim, porque quando quebrou o motor, foi limalha para vários lugares, assim. E o tanque de óleo, ó, esse aqui é o tanque de óleo que fica na frente do motor, ó. Então aqui abastece com óleo e ele, digamos assim, é o reservatório de óleo externo isso aqui. Daqui ele suga para a bomba de óleo. Tem essa capa aqui por cima, ó. Tem essa capa aqui por cima. E essa outra por trás. E aí isso aqui, tu mexia, não sei se vai dar pra ver ainda. Mexia, ele dava, tu escutava assim, vocês não vão conseguir escutar, mas parece que tu escuta a limalha correndo assim, e tu lavava, sempre saía um pouquinho, sempre saía um pouquinho. E aí a gente ficou muito preocupado, isso aqui é todo de plástico, não tem como abrir ele pra limpar, né? Aí a gente acabou conseguindo comprando zero, era $100 e poucos. Realmente uma peça surpreendentemente barata, assim, pela complexidade até que tem, mas legal que é de plástico. E aí tu bota filtro de óleo novo e tal. A gente também trocou o sensor MAP original, que tinha estragado lá no Alabama, né, antes de estragar o motor. Que esse aqui era um paralelo, assim, bem Tabajara. E eu fiquei com medo de deixar esse aqui, acabei comprando uma Cedelco original e vou levar esse paralelo aí como reserva, né. Mas é bom ter. E para a turbina maior, apesar de não ter chegado a segunda turbina, só precisou trocar essa mangote em 90 graus aqui, que a turbina nova, em vez de ser 2 polegadas aqui, ela é 2,5. Ela é um pouquinho maior. Na hora que chegar a outra turbina, vai ser relativamente fácil de trocar, ó. Só esse mangote aqui é um pouquinho maior, ó. Então, literalmente dá pra deixar até a carcaça quente. Essa carcaça quente aqui que tem, ela já tá com essa proteção aqui, né? Que a gente fez aquela na... Que país que foi esse aí na Europa lá? Esqueci agora. Na Áustria. Essa empresa Thermomonk aqui, ó. Bem bacana. E só que essa carcaça é uma 101 e eles mandaram... Chegou a carcaça, né? Sim. É.
Chegou a carcaça que é 1,21. E aí a carcaça que chegou é uma 1,21, um pouquinho maior, ó. Só que ela tá sem essa proteção. Então, na verdade, aqui que a ideia é, vamos trocar só a carcaça, só o compressor, só a parte, o cartucho mesmo, botar a turbina maior e aí a gente vai avaliar a contrapressão para depois trocar a carcaça quente para uma maior se precisar. Esse carro aqui tem que segurar 7 segundos a chave aqui e aí ele liga a ignição. Ó. Aí quando liga a ignição dá pra fazer. Posso ligar a bomba? Hã? Vou ligar a bomba suplementar aqui só para testar se tem algum vazamento. Me avisa aí quando der. E aí, olha aqui, ó. Aqui eu tenho todos os caquinhos, ó. Alguns caquinhos que eles cataram na pista. Posso ligar? Agora liga a bomba. Dá para testar a bomba aqui. Dá para escutar o combustível retornando, ó. Certo, hein? E olha aqui os caquinhos que os caras... Deixa eu até tirar isso aqui daqui, antes que eu esqueça. Zerou? Pode desligar? Hã? Desligar? Sei. Ligar? Zerou? Tá. Hã? Tanto do carro como a segunda bancada. Ah. Aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Isso aqui não é do meu carro. Eles me juntaram. Isso aqui, também não sei o que é. Acho que isso aqui é um pedacinho do bloco, ó. Ah, aqui um pedacinho do pistão, ó. É, ó. Pedacinho do pistão. Acho que não é nada. Vou guardar esses pedacinhos de pistão aqui, ó. Ó. O que vocês acham aí? Eu vou sortear isso aqui? Não, brincadeira, não sei. Deixa aí nos comentários que é uns pedacinhos do... Isso aqui tem que botar numa coisa de resina aqui, resinar eles assim, deixar tipo num potinho de joias. Vou guardar. Eu não sei se eu falei nesse vídeo aqui, mas essa camiseta aqui é a camiseta que a gente fez comemorativa pro Luiz, ó. Até segura aqui pra mostrar as costas. Segura aí. Olha aqui que legal. O Pro Mode agora, era um Radial Verso Mundo, agora é o Pro Mode. Tá mostrando aqui? Uhum. Era um Radial Verso Mundo, agora é um Pro Mode, carro que o Luiz toca. Então a gente fez essa camiseta, tá à venda no site da Feutec. Vou deixar o link na descrição, que eu não sei se vai ter ainda, porque todas essas camisetas são edições limitadas, que a gente faz só um certo número, assim, quando acaba não vai repetir, né? Então, você se lembra da primeira camiseta da Ferrari, que aquela foi chegou a dar briga aí, né, de faltar camiseta. A partir de agora a gente tá fazendo essas camisetas nesses lotes e tal. Tem essa agora aqui, tá vindo vai vir várias camisetas aí dos meus carros aí, das minhas sagas aí, vocês aguardem as próximas. Eu já vi algumas delas assim, mas eu tenho que ficar quietinho aí, porque só na hora que sair eu vou mostrar. E outra coisa, ó, vocês estão vendo ultimamente que a Ferrari tá meio sumida, né, no canal, né? Faz tempo que eu não faço um vídeo dela, coitadinha. Mas aí, na verdade é o seguinte, ó, ela tá perfeita, não tenho que me incomodar, não tem nada para fazer, né? A única coisa que ela me incomodou foi aquela roda, né, que eu entortei e fui eu troquei o barril dela assim, mas o carro tá perfeito, ele fica aqui, na verdade tá guardado, tá até sujo aqui, ó, em cima. A única coisa que eu faço de vez em quando por enquanto é funcionar ela, não tenho nem tido muito tempo para ir para casa ou andar com ela na rua assim, porque realmente toda a missão tá sendo feita na C8 aí ultimamente. Mas agora aqui a gente está testando vou testar uma versão nova aqui, que é a 474. E sempre que a gente faz uma atualização, é importante testar nos carros que a gente tem. E esse carro aqui, como ele tem duas wastegate eletrônica, fica bem fácil de testar várias das funções, ó. Dá uma saudade desse carro aqui. Tem que deixa eu virar os 8 segundos no C8, que eu vou dar uma atenção mais pra Ferrari aqui, ó. Vou te falar, deve fazer umas 2 semanas que ela nem ligava a chave. Vamos ver como é que tá o motor geladinho. A bateria tá 11 volts, até nem tá muito. Provavelmente ela vai ligar aqui a pressão de óleo.
Ela sempre faz assim, primeira ligada, não só pressão de óleo. E aí, literalmente um segundinho depois já sobe. Ó, agora já deu, ó. Pega que é um doce. Pega o pneu aqui, pior que não pega, cara. Ela roda velho pra dentro e ela não pega. Cara, eu vou te falar que às vezes só ligar esse carro aqui, dar uma aceleradinha assim, encostando o pé já é um tesão. E sabe que tem um monte de gente que chegou no canal depois da Ferrari, né? A maioria, eu acho que de vocês está acompanhando desde o início, né? Eu até queria saber, se vocês se lembrarem, bota um comentário em qual vídeo que vocês começaram a acompanhar o canal aqui, pra mim entender de onde é que quanto tempo vocês acompanham isso aqui. Quero saber se foi da Ferrari, foi da primeira. Tentem lembrar qual vídeo foi o que vocês viram primeira vez no canal. Quero entender quanto tempo vocês estão acompanhando o canal. Quem não sabe da história, a gente converteu esse carro a manual. Esse carro foi encontrado abandonado, né, 10 anos numa oficina. Botamos FT600, volante aqui, né? Tem toda uma história por que eu botei esse volante aqui, porque eu falei, pra mim é mais importante ter uma Ferrari com volante Feltec do que um carro com volante, por exemplo, Momo, alguma coisa assim. Todo o interior a gente refez aqui, ó, os bancos, tudo, foi desde emblemas, assim, ó, tudo. O carro é um tesão, ó. Todos os cilindros aqui, ó, olha que isso aqui, ó. Tudo bem. Essa foi uma sessãozinha Remember da Ferrari aqui, mas espero que tenham escutado. Eu quero saber qual vídeo vocês começaram a acompanhar o canal aqui para entender também o quanto você sabe da história dos carros, das missões aí, porque ultimamente está sendo só o C8 e missão e motor, e quebra recorde, quebra motor, e quebra câmbio, quebra recorde. Então, por enquanto está assim, mas a Ferrari não está esquecida, vai ter mais história para contar. E agora aqui, vamos botar o óleo, sempre é bom, né? E agora é o seguinte, ó, esse aqui de todos os motores que a gente fez, esse aqui é o mais salada de fruta de todos, né? Porque ó, é o bloco do um com vira do outro, com pistão novo, com biela nova, mas foi balanceado, parafuso RP, junta nova, né? Ó, as juntas, tanque novo, tanque de óleo novo, trocador de calor novo, bastante detalhezinho. Vamos ver. Aquela primeira funcionada
vai dar uma emoção aí, né? Apertou todos os parafusos das bielas? Não deixou pra apertar depois, né? Sempre brinca, às vezes tem um deixa que eu deixo, né? Deixa que eu vou deixar pro outro apertar o parafuso da biela e ninguém aperta, né? Aí já que a gente tá fora de horário aqui, 9 e pouco, ó. Deixa eu mostrar pra vocês os chinelos aqui, ó. Quem não viu esse aqui, os chinelos estilo corridas proibidas, só faltou minha meia branca até a canela, que assim, pra ser que nem o Murder Nova e os caras aqui nos Estados Unidos, ó. Chinelo que tem... a gente faz de brincadeira às vezes, mas é legal assim, justamente ter Fueltec em tudo, né? Então até no chinelo a gente tem Fueltec, ó. Ficou bem legal esse aqui, ó. Símbolozinho aqui, ó. Cheio da balaca, ó. O negócio é moderno. Vamos lá, o capacete ainda tá aí dentro, nem saiu da última corrida. Vamos lá, vou fazer agora o vácuo aqui. Isso aqui foi aquela ferramenta, meu Deus, graças a Deus, isso aqui salvou nossa vida aí. Nunca mais pegou. Nunca mais pegou, agora é prontinho. Bom, vamos lá, quase batendo arranque. Agora é aquela hora pra ver se vai tudo funcionar aqui. Tá, nada de bater chave no para-choque, aquelas piadas de sem graça. O cara vai funcionar o carro, dá um knock assim. Pelo amor de Deus. Escuta minha filha já. Tô como se fosse meu filho já. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vamos então, a gente sempre tem uma função que funciona, que é bater no teste de compressão. Que é bater no teste de compressão aqui, ó. E aí ele gira o motor sem dar ignição, né? Isso aí vai fazer encher a linha da injeção direta, vai dar pressão de óleo, vai permitir fazer tudo isso aí. Apertando o borne lá. Olha os raios, deu um raiozão lá fora. Deu? Sim. Tá, vai lá atrás, tá com o extintor aí. Vamos pra partida aqui então, a gente já deu uma checada em tudo. Vamos ver. Pronto aí? Tá, agora tá lendo aqui. Vamos lá. Ele sempre dá uma falhada no meio de ficar com a sonda. Ele fica um pouco pobre por causa do E85. Ah, isso aí, ó. Agora ficou. Ver os cilindros. Ó, todos os cilindros estão no lugar. Drive, ó. As rodas estão girando, né? Posso girar? Só segunda, ó. Ah, será que deve ter soldado alguma coisa? Mas agora você acertou, o motor tá em dia, ó. Aqui, ó, todos os cilindros em dia, direitinho. Tá bom? Funcionou o motor aí, ó. Tá dizendo aqui, né? Acho que tá até com barulho melhor o motor, né, cara? Ó, que pressão. Cara, na verdade, assim, toda vez que o cara monta um motor novo, assim, dá a sensação de que ele tá melhor, assim. Agora, se for pensar as bielas balanceadas, né? A gente nunca tinha balanceado esse motor, porque na verdade ele sempre usava biela e pistão com peso do original, mas agora a Proline balanceou mesmo o virabrequim. Então agora tá balanceadinho, pistão novo, anel novo, brunido, folga de quê? Anel. Folga de anel. Tá um pouco menor, agora tá um pouco maior. Tá com um pouco mais folga de anel, né? Mais gap, né? Pra mais pressão. A gente tava usando antes folga de anel, tava acho que 20 de polegada, que dá meio milímetro. Tava com meio milímetro de folga de anel, a gente deixou agora com 0,75, né? Quase 1 milímetro, né? Então tem mais folga de anel agora, pistão novo, brunido, cilindro, as bielas
As bielas são mais pesadas, mas Sentada, assim, válvula sentada, todas as válvulas sentadas. Tanto que a compressão mesmo sem bater, meio sem alinhar anel, já tava sem praticamente cilindros ali. Agora vamos botar esse pneu, cara. Eu tô curioso pra ver se esse pneu vai entrar, meu. Vamos tentar botar essa roda aí? O que eu fiz? Eu montei nas rodas Belac até pra não desmontar aquele pneu lá, e se funcionar, depois eu destroco as rodas, eu boto na weld, né? Mas pelo menos assim eu tenho 2 jogos de pneu que se não coubesse aqui, porque a gente tá com medo que ele vai pegar em algum lugar aqui. Mas cara, tá bonitinho aqui, ó, acelera. É um canhão. Tá. Tô empolgado, acho que vai dar certo o negócio. Entrou aí? Onde é que ela pode pegar se bem que tá sem as capas, né? Aqui que ela pode. Se bem que na hora que subir ele passa disso aqui, ele né? sobe aqui, é o mais próximo. perto aqui, né? Isso. Que nem a de Original, rua, né? a original de rua faz isso. Aquela de rua faz isso, né? Bah, pneuzão, hein? Agora o bicho vai pegar. Como é que ficou? Vai fuder, né? O Paulista falando a fuder, viu? Não tem jeito. Demais. Bom, pra quem não sabe, a expressão a fuder é uma expressão legitimamente gaúcha. E pra mim tem uma parte mais particular ainda, que meu nome é Anderson Frederico Dick, AFD. Então dá uma abreviação de a fuder. Mas cara, olha, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Olha que troço do mal esse negócio. Olha as patas agora, pneuzão. E o carro empinou agora, que assim, ó, agora a traseira, ó. Esse era o pneu que tinha antes, né? Pneu bem menor. Agora ficou um pneuzão na traseira, ó. Olha só. E, cara, vai dar certinho, ó. Ele fica aqui, ó, bem folgado. Lá, show de bola. Ficou a fuder, como diz o Fernandinho. Ah, e olha aqui, ó. Agora temos o gancho, ó. Se precisar rebocar, pelo menos não ficamos na mão. Não precisamos botar os 5 cavalos pra empurrar o carro. Tá. Dá uma fuder mesmo. Tá tudo funcionando direitinho. Motorzinho quietinho. Bom trabalho. Show de bola. Que missão, hein, meu? Nossa. Cara, esse cara aqui trabalhou, vocês não têm ideia, meu. Eu fui pro Brasil, eu só via foto. Esse cara aqui se virando pra fazer o motor funcionar, meu. Tem que dar um jeito, pô. Parabéns. Valeu. Essa vai ser pra ti. Valeu. Quero 8 baixo. Vamos então. Ó, 8 baixo. pelo Fernandinho nós temos que virar um 8 baixo então agora. Não, primeiro um 8. 8 tá bom já pra começar. Tá ótimo. Tá, agora é o seguinte, vamos carregar. Vamos acabar de botar as coisas. Vamos Organizar tudo. Ver se o trailer chegou e vamos carregar. Deixa eu ver a temperatura. Temperatura certinho. Aquele negócio ali do vácuo funcionou. Então na verdade é o seguinte, ó. Até deixa eu contar uma história pra vocês. Essa semana eu tô gravando esse episódio aqui no dia 21 de outubro, tá? É uma quinta-feira de noite. Ontem ou anteontem, na quarta-feira, no 19 ou 20, a GM anunciou então mais detalhes do vídeo ou do lançamento do Corvette Z06, né, do C8 versão Z06, que é o esportivo do Corvette, né? A Corvette, para quem de repente não conhece exatamente as versões, eles sempre lançam o Stingray, que é para ser a versão de entrada, e aí eles lançam normalmente 1 ou 2 anos depois uma versão Z06, que por exemplo daquele C6 preto que eu tinha um Z06. E depois, alguns anos depois, eles lançam em geral o ZR1, que aí sim é uma versão top de linha. No C7 o ZR1 saiu só em 2019, no último ano do C7, por exemplo. Então agora a Chevrolet está lançando o Z06 do C8, semana que vem. Inclusive eu tô na fila de um. Eu não sou o primeiro da fila da concessionária aqui, porque o dono e os 2 donos da concessionária são o primeiro e o segundo. Eu falei, não, então tudo bem, nada mais justo, né? Eu tô em terceiro na fila da concessionária aqui
local, que é a Chevrolet of Canton, que a mesma que me vendeu o C8 aqui, para pegar o Z06. Nem expliquei ainda direito para Diane, nem sei como é que a gente vai fazer exatamente, se eu vou ficar com esse, se eu vou manter os dois, se eu vou, sei lá. Eu quero um Z06 porque a hora que chegar esse negócio eu quero ser o primeiro a mexer nele, o primeiro a perder a garantia, entre aspas, o primeiro de repente a turbinar, approchar, não sei o que eu vou fazer ainda, mas isso é um outro assunto. Só que semana que vem eles vão lançar o Z06. E uma coisa que aconteceu engraçada foi o seguinte: o lançamento dele vai ter, a gente viu que a Emília foi convidada para o lançamento e parece que ela participou do vídeo. E parece que ela gravou o que vai aparecer no lançamento antes de ela perder o recorde para mim. Então eu não sei exatamente como é que vai ser o lançamento. Na verdade, quando sair esse vídeo aqui, ele já vai ter acontecido o lançamento. Tô curioso, eu vou estar assistindo com certeza. Eu gostaria muito de ter ido no lançamento. Aparentemente eu não vou conseguir, é um evento bem privado, que já estava, né, obviamente com uma lista de convidados bem privada. Eu acho que eu merecia ser convidado para esse lançamento da GM, afinal tem o Corvette C8 mais potente do mundo e mais rápido do mundo. Mas obviamente esses eventos corporativos aí nem sempre são por justiça. Espero que a GM me acompanhe melhor para saber o que a gente está fazendo, e espero que a gente faça um 8 segundos aí antes do lançamento, e de repente aí o Z06 a gente vai ser mais notado pela GM aí. Tá bonito, né? Temperatura tudo certo. Tá? Temperatura tá bonitinho. Deixa eu atualizar vocês aqui do plano A, B, C, e agora voltamos pro B. A gente foi ontem de noite, era pra estar o trailer aqui da Proline de volta lá pela noite. Ficamos acabando o carro aqui até meia-noite, passado 2 horas quase. E o trailer não apareceu, não apareceu. Estamos tentando falar com o pessoal da Proline que estava usando o trailer, não conseguia responde, ninguém fala nada, e já era 9 da manhã. Disse, cara, vamos achar o plano B. Aí fizemos uma troca, eu emprestei o Tesla para a excelentíssima senhora Natália de Leon, para ela emprestar a Suburban, e a gente foi lá no U-Haul e pegou um trailerzinho aberto, fazer um negócio raiz assim mesmo, ia 800 km de trailer aberto. E aí quando chegou aqui o Luiz com tudo carregado, nós já tava acostumado com a ideia de ir raiz para corrida. Apareceu a caminhonete aqui, ninguém sabia, os caras não sabiam que tinha horário para vir. E aí agora a gente passou o C8 para cá, tá carregando aí. E voltamos ao plano B, na verdade, porque o plano A era ainda ir pelo trailer da FT, né? A gente é preparado. Então, como é que é? Não podemos se mexer pros homens, né? Vamos... Como é que é? Não tá morto quem peleia. Então vamos em busca do recorde, independente do que custar. Show de bola. Pai, esse pneu ficou do caralho. Ficou muito fudendo. Agora parece carro de corrida. Pneuzão, né? Estamos aqui na estrada, na verdade, já temos umas 4, 5 horas andando, né? Falta mais umas 3, eu acho. 2, não, que horas? São 4 e pouco da tarde agora, vamos chegar umas 7 e pouco da noite ali em Orlando. Por enquanto estamos só papeando aqui, batendo papo, preparando já o planejamento. O log já está analisado, já estamos com um mapa para sair, obviamente já é... O objetivo sempre é baixar no trailer, bater o recorde mundial e correr para abraço, né? Já estamos nesse nível aí, nem sempre dá certo, mas vamos tentar um dia, quem sabe dá. A tenteada é válida. A tenteada é válida, né? Sempre é válida. Mas o que a gente vai fazer, a gente está falando é o seguinte: o carro na última andada que quebrou lá no Alabama, ele saiu muito bem de primeira, segunda, terceira e quarta, assim, e aí realmente quebrou o motor em quinta. A gente botou algumas coisas assim no acerto para ficar um pouco mais seguro ali de quinta, apesar de que entende que foi, digamos, uma fadiga de material, de pistão, de biela e especificação. Então teoricamente o motor não vai sofrer, né, com isso, agora é tudo novo, mas vamos um pouco mais seguro nesse âmbito ali de quarta e quinta marcha. Por outro lado, a gente já deixou mais ou menos assim, pneu novo, a gente está com uma expectativa muito grande. Até uma coisa interessante, o pneu que eu usava antes, quando eu comprei ele, ele é um Mickey Thompson ET Street R, que é o que a Mickey Thompson fala o seguinte: é um pneu de pista que pode andar na rua. E a Mickey Thompson tem um outro pneu que é o ET Street SS, que é um pneu de rua que pode ser usado na pista. Entenderam a diferença, né? É o oposto. Então, teoricamente esse pneu é um pneu de rua, mas ele é um mais de pista do que de rua. Então o composto da borracha é melhor. Só que todo mundo que anda com esses Corvette, inclusive a Emília,
os outros caras, eles a princípio sempre usavam o SS, que é o outro modelo de pneu. E até brincadeira à parte, né? Quando ela tinha um recorde, um monte de gente me falava, não, por que tu não bota o pneu igual dela? Por que tu não bota o pneu igual dela? Mas, cara, Tem um motivo. Eu acho que esse pneu é melhor, entendeu? E quando a gente fez o carro também, eu tinha dúvida se entraria um pneu maior ou não. E aí eu pensei, a mais larga superfície possível deve ser melhor. Então eu peguei, tinha duas opções de pneu, né? Que eu mostrei pra vocês a diferença deles. O 325, 35, 18. E aí eu optei por esse porque eu imaginei que, digamos assim, ele ia ficar mais curto a relação, ia conseguir andar mais rápido, digamos assim, só que agora a gente começou a pensar e entender que o pneu grande vai aumentar a relação, vai fazer o pneu ficar um pouco mais estreito, mas consequentemente fincar no chão mais forte, né? Ou seja, teoricamente ele vai ter mais atrito para grudar, e ele é mais balão também, então, porque ele é um 305/45. Então, apesar de ele ser de 325 para 305, ele é de 35 a 45 de altura. Então ele é bem balãozão, tanto que no carro, assim, vocês viram um pouco dos vídeos aí já, ele ficou gigante, né? Inclusive ele levantou a traseira do carro. Antes o carro era quase empinado, agora ele é com a traseira assim. Então talvez ele até ajude a não levantar tanto a frente. Isso que eu ia comentar, duas coisas que ajudam um monte nisso levanta a traseira, já tem uma transferência para a dianteira leve, e o carro nunca teve problema de tração, né? Então na verdade, pelo inverso, ele teve problema de levantar muito a frente com muita facilidade, né? Então levantando a traseira, tu transfere ao natural para frente, que ajuda. E segundo, o pneu sendo mais balão, ele cria ali uma zona onde o pneu é meio que uma mola, e ele ajuda, tendo essa elasticidade, tu não romper a tração tão fácil. Então ele tende a absorver parte do impacto, e a passada é mais suave, vamos dizer assim. Então na troca de marcha, já que é um carro com embreagem, né? Na troca de marcha, ele vai tender a distracionar menos, porque o pneu vai dar uma mexidinha, vai absorver aquilo ali. E na saída parado também, né? Então é bem provável que esses dois pontos ajudem. Fora a altura, né? Altura final. A altura final quer dizer que a primeira é mais longa, a segunda é mais longa, a terceira é mais longa, que tava sobrando força. Sim. Entendeu? Então vai ajudar mais, né? Ele vai levar um pouquinho mais, vai levar mais longe as marchas. E a troca da sexta sempre foi uma coisa difícil, porque quando entrava a sexta, patinava a embreagem, eu tinha que sempre controlar muito a potência e a embreagem. E talvez agora ali vai ficar 7% mais longo. Então se calcular aí 150 milhas por hora, 7% a mais, já vai... Uns 10 ainda mais, né? já vai, de 150 vai passar 160 sem trocar a marcha, né? Então a expectativa tá boa. E a gente até tava brincando que no vídeo da Emília dessa semana, ela fez o contrário. Ela foi lá e comprou um pneu igual o que eu tenho, que eu tava usando antes, né? E às vezes isso é daquele negócio, o que o recordista tá fazendo também. Mais rápido. Vamos analisar e vamos fazer. Então é legal ver agora, a gente está mudando de novo. Então vamos ver o que vai ser o resultado hoje. Talvez o que eu estou falando aqui dê para trás. Mas o bom é o seguinte, nós temos... Tá aqui, ó, no reboque, ó. Não sei se vai dar para ver. Plano B. O plano B, o plano B tá ali, que é as rodas com os pneus originais. Inclusive eu deixei montado nas Weld, que era mais fácil, já estava montado o pneu com a medida anterior, e montei o pneu novo nas rodas anteriores que eu ainda tinha guardado. E aí com isso eu tô com 2 jogos de roda, fica mais fácil. E um outro detalhe, na verdade a gente reconstruiu todo o motor do carro em 2 semanas, né, praticamente, né? Fechou 2 semanas hoje. Detalhe, não foi 2 semanas de trabalho, né? Teve que esperar algumas coisas, né? O Fernandinho foi ninja, hein? Por 2 dias fiquei parado assim, decidindo o que a gente ia fazer com o cabeçote, né? Demorou a conseguir o bloco, demorou, na verdade, ver que precisava um bloco, demorou uns dias para conseguir o bloco. O cabeçote a gente também não atrasou, eu queria esperar o cabeçote novo, acabou não esperando. Então teve bastante dificuldade, mas foi uma correria assim que até aqui nos Estados Unidos as pessoas se impressionaram assim quão rápido a gente conseguiu fazer um motor inteiro novo desses, com tudo certinho. Então acho que isso aí foi uma coisa. Só que é o seguinte, ninguém tá esperando que a gente tá indo pra Orlando, nós estamos indo meio na surdina. Então inclusive hoje é uma sexta-feira, esse vídeo, eu nem sei quando é que esse vídeo aqui vai sair, mas provavelmente na outra. Então a gente tá publicando um outro vídeo, tá ficando quietinho, tem um monte de gente que tá em Orlando lá, sem saber que a gente vai chegar. Que isso? Vai chegar e vou descarregar o C8 lá e espetar na pista já, então vai ser legal. E outra, essa prova de Orlando vai estar lotada, mas lotada já. Tu vai estrear, usar meu macacão ainda, hein? Tem que devolver o macacão pro Kaká lá. Precisou levar ele pro Brasil, pro Kaká, agora que ele vai voltar a andar aí, né, com o Cobalt no Brasil. Agora teve que roubar o do Luiz aqui. Vamos ver qual tem mais sorte. Não, beleza. Bom, daqui a pouco a gente chega em Orlando e vai ser aquele esquema, baixa do trailer e vai pra frente. O que tem ali, ó? Mercedinho. Uma SL antiga. São 70.
dentro de carro. A gente já falou de V10, V12, V8. 5 rotor. 2 tempos, 5 rotor. Tesla, né? Elétrico sempre. Tem de tudo. Então tá, vamos seguir viagem. Cheguei na pista aqui, ó. Olha que loucura esse negócio. Olha o que tem de gente aqui, ó. Inacreditável, ó. Lotado. Muito legal. Impressionante o evento. Eu vou ver se eu vou mostrar um pouco pra vocês. Cheguei aqui, não consegui nem entrar de trailer, tive que botar o carro aqui do lado, ó. Olha aqui, ó. Botei na vaga do dono da pista aqui, ele só bota aqui porque não tem onde botar mais outro lugar. Descarregamos o carro, botamos ele aqui, ó. E agora é tentar ver se consegue andar depois. Mas tá muito legal já. Meu, parei já pra conversar com umas 50 pessoas. Faz tempo que eu não vim aqui pra essa pista de Orlando. Olha isso aqui, ó. Poucos domésticos aqui, ó. Vamos. 153 milhas, número Anderson Dick. Legal, hein? O V8 tá andando sozinho lá, hein? Na verdade, o pessoal que vai ver o vídeo vai achar que só tem doméstico aqui, porque eu só mostrei isso. Ah, legal. Vou dar uma volta agora. Tá vendo o Mastermind. Ah, é? Depois desse Mastermind. Vou mostrar. Coisa linda. São 2JZ 6 cilindros, 2.800 cavalos e 3 motores, aí uns 2.000 e pouquinhos cavalos. Impressionante esse carro. O metanol é violento. E aí? Esse é dos bons, hein? Esse é o dos nossos. Olha a FT600 lá, o painel ali, ó. Bancada aqui, ó, lotada ali, ó, cheio de gente lá. Foi bonito. Pedalou aqui. Que loucura, olha a emoção dos caras aqui, ó. Muito legal. Show. Olha, agora que a gente está aqui preparando para a largada, ó, eu vou falar com duas espectadoras aqui, ó, que assistem os vídeos, ó, para confirmar que não é só novela de macho, ó, é novela de família. Ó. É, de família, é verdade. Tudo bem junto.
Tu é a mulher do Marcelo, não, tu é a mulher do Marcelo, tu é a mulher do Guilherme, né? Estão aí passeando, hoje esperando aqui à meia-noite pra olhar. Hoje é especial, só pra vender o Anderson Correia. Que bom, bom. Não, legal, a gente tá aqui em Orlando, tô falando, tô nervoso aqui pela primeira puxada. Tá acabando, eles estão preparando toda a pista aqui pra dar uma... Estão acabando o tratamento de pista e vai ter que andar todos aqueles carros lá. E aí eu vou conseguir dar uma andada. Então, agora é se preparar, se vestir aqui, daqui a pouco a gente vai pra pista aí. Cara de que nem dormiu nada, é 8 da manhã, né? Já estamos, na verdade... Dormimos um monte, né? Chegamos no hotel aqui, acho que era 1h30, 2 horas, né? 2 horas. 2 horas, né? Mas tava morto, porque a gente dirigiu ontem, quer dizer, a gente que dirigiu não, o Fernandinho dirigiu aí 10 horas e o Luiz ficamos trabalhando no celular e fazendo coisa, mas mesmo assim é cansativo, né? Pra todo mundo. Então, e aí ontem a gente deu aquela passada, era mais de meia-noite, e o que acabou acontecendo foi o seguinte: o carro saiu muito forte, foi a melhor 60 pés, foi igual pelo menos a melhor 60 pés, porque eu acho que a gente tinha virado uma vez 1,38. A gente virou 1,38 na Valdosta, né? E nunca conseguiu repetir direito isso, né? Ó, a pista tá animal aqui. E agora a gente conseguiu virar 1,38 60 pés, 1,380 60 pés, né? Que, com uma sensação de que dá pra fazer bem melhor. Isso que é bom, porque na verdade... Às vezes tu anda assim e tu diz, não tem como melhorar. Não, esse 60 pés dá pra fazer muito melhor, porque o carro faltou potência, né? Por exemplo, se botar mais nitro, se botar mais pressão de turbo, sair mais agressivo, provavelmente ele vai manter a frente no ar e vai virar melhor. Mas 1,38 já é, pra ter uma ideia, 7 números de 1,45 mais rápido do que o 901, né? Que é o atual recorde. Naquele 901 foi 1,45 60 pés e virou 901. Então só nisso aí já é 7 números aí pra baixar. Que já era, por exemplo, se só fazendo uma matemáticazinha, já era um 8,96 ali, né? 8,94. Já era um 8,94 nisso. Só que normalmente quando tu melhora tanto assim os 60 pés, o carro embala e melhora, obviamente, todas as parciais, porque ele já tá com uma velocidade bem melhor ali naquela zona que é muito importante. E uma coisa até como é tão importante a largada, olha um dado interessante da largada de ontem. O carro falhou nos 2,7 segundos. E nos 3,4 tirei o pé, tá? Ele passou nos 402 metros a 11,8 de 402 metros, que é praticamente o tempo que esse carro vira original, acelerando os 400 metros. Então assim, acelerou 80 metros, acelerou 80 metros e virou praticamente o tempo do carro, que o carro vira original. Imagina, no embalo, por isso que assim, como a arrancada é o início. É decidida na saída. Ela é decidida na saída. Quem sai mais rápido tem a vantagem absurda de passar mais rápido, né? Então deu pra ver bem isso, bem essa parte aí,
que é legal também, né? Uma comparação útil, né? Tipo, na verdade esse carro aí precisa acelerar 100 metros, tirar o pé e ainda ganha num Corvette C8 original. É absurdo. Uns 400, né? Passa 300 no embalo. Passa 300 no embalo e ainda ganha. Absurdo, né? Então, bom, agora que a gente vai fazer o evento tá muito cheio aqui, muito cheio mesmo. Não sei se vocês conseguiram transmitir a sensação, assim, de quão cheio tá o evento, as imagens, mas tá lotada, arquibancada, tudo cheio. Tipo, fila, carro, não tinha lugar de botar, a gente tá botando o carro literalmente na torre ali, porque a gente chegou tarde também. E eles nos deixaram andar com o último ontem e ele falou, hoje vocês podem ser os primeiros a andar. Então ele falou 9h59 e tá com o carro pronto aqui pra andar, porque antes de começar as baterias tu dá uma largada. O Ozzy, que é o dono do autódromo, né, o nosso parceirão ali, ele comentou ontem que tem 400 e... eu esqueci o nome, 400 e uns quebradinhos de carro. Caramba. Cara, é muito carro. É muito carro, né? E uma coisa legal, o Ozzy, ele é o dono dessa pista aqui de Orlando e ele é o dono da pista de South Georgia Motorsports Park, que é a pista de Valdosta, que é onde é que tem o No Mercy, Lights Out, e eu já fui 2 vezes lá de Corvette também testar, né? E o cara é muito gente boa, e o Ozzy também é o cara que comprou meu Mustang branco, aquele. Eu nunca falei no canal aqui, eu nunca mostrei no canal porque eu já tinha vendido ele quando eu comecei a mostrar os vídeos aqui. Mas ele, semana passada, ele andou retrasado, umas 2 semanas atrás, tá comentando um outro vídeo já, ele virou 9.8 com o Mustang. Com 10 PSI ou 13 PSI, uma coisa assim, bem light. Eu sabia que aquele carro era forte, só que eu nunca tinha levado ele pra pista. E, bom, agora vamos ver. A gente sabe que vai virar os 8. Obviamente a gente fica ansioso aí, né, querendo sempre, já estamos várias vezes indo pra pista. Esperamos que aconteça nessa próxima passada agora. E o pior é o seguinte, a gente sabe que quando virar os 8 a gente sabe como é que dá pra baixar bem. Então, tipo assim, não é que tipo, virou os 8, carrega o carro e vai embora. Então, tá na estratégia já, na verdade, tem na estratégia aqui, ó, garrafa. Vamos botar mais nitro aí. Na verdade, assim, ó, cara, é a saída, né? A gente tem que melhorar 100 metros. Pra ir baixando tem que melhorar 100 metros. Então, na verdade, é mais nitro, mais turbo e gerenciar a troca de marcha melhor. Mais ponto, menos combustível, mais borboleta. Aperta no fundo. A receitinha do bolo. É fácil, né? E fala o cara aqui que eu sabe que é o que chora quando cai as peças no chão, né? Eu espero o resultado. Como a gente tava falando ontem, o Fernandinho é o nosso engine builder. Foi promovido agora. Pior, né? Tá bom o motorzinho aí montado, né? Show, né? Olha só aí. Eu falei que era bom ter jogado aquela areiazinha pra dentro. Tá louco? Vocês são loucos. Beleza. Bom, vamos chegando pra pista aqui e vamos ver se sai os 8 segundos agora. Chegamos aqui na corrida, olha só os carros aí, ó. Cara, esses Starletzinho pequenininho aqui, ó. Deixa eu baixar o vidro. Isso é muito legal. É muito legal. Olha só o tamanho dos Starletzinhos. Cara, o trabalho que segurar ele na pista, cara, foda. E o cara que não tá muito acostumado a vir correr de rotativo, né? Como é que é? É o festival de porquinho, né? Sim, o Luiz chegou pra mim ontem na largada, deu uma risadinha assim, antes, o que houve, cara? Disse, pai, não consigo parar de pensar no porquinho. Como assim no porquinho, cara? O porquinho do rotativo, vou montar um vídeo aqui pra vocês verem da brincadeira que o pessoal faz aí, tem um meme que rola aí. É igual, cara, a lenta dos rotativos, esses 2 rotor, é igual o porquinho brabo aquele do vídeo. O Felipe mostrou, fez todo sentido, cara. Puta que pariu. Cara, é muito legal, é muito legal. Aqui que o Kaká andou, né? E virou 6.13, eu acho, foi o recorde dele em 2019, né? Pena que acabou dando, ele tendo que levar o carro pro Brasil, porque o carro dele tá aqui agora, agora, né? Já tá andando aqui, tocando horror nesses carros. O carro mais rápido que teve aqui, de 4 cilindros, acho que foi até o do Javier, Lucimar, que 6.31, andou bem, é um carro muito Honda, bom. Né? E quem é o mais rápido do mundo é o Nicolas Brunet, né? O Carl Brunet lá do Canadá, 5.95 já virou, mas não veio também. Então sentimos falta aí do Kaká aí pra estar representando. E aqui agora a gente tem aqui é o stand nosso, ó, o trailer, né? Lá ó, dá pra ver no fundinho lá, não sei se vou dar um zoom aí, dá pra ver o C8 lá na torre. E agora vamos botar o mapa.
E vamos botar deixar o preparado. mapa 822. Será que a gente não tira um pezinho do carro ali, uns tapetes, umas coisinhas, porque tá um monte de peso, né? Ah, então vamos tirar, ó. Vou aproveitar agora. Se não te faz mais rápido, te faz mais lento. É isso aí. Chegou a turma do churrasco aqui. Cadê o churrasco, não? Ah, pelo menos o café da manhã podia ter, né? E o café, ó. Esse é o café da manhã. Sim. Aí, gurizada aí. Bom, na verdade vir pra Orlando foi bom, né? Porque ficou mais fácil de todo mundo estar junto, né? Ficou mais fácil, né? Pena a gente não poder dar umas puxadas, né? Criando outros lugares, né? Bah, não, aqui tá bem restrito. Na verdade, se a gente conseguir dar uma agora e a outra, sei lá Deus quando. Então é o seguinte, começou a ficar assim... Tipo assim, a nossa margem de erro tá bem menor, né? Do que sempre. Não, mas beleza. A gente agora já veio de manhã aqui, já refez aquela ligação elétrica do estágio de alta da bomba, que era o pepino. Como é que tem no bolso aí? Mostra aí. Mostra o que tem no bolso aí. Temos a solução aqui, ó. Se precisar uns giclê, ó, pra subir ó, carburador, ó, giclê, isso aí que bufa! Se precisar botar mais nitro, a gente tem a solução. E aqui temos o departamento estético, que tá escondendo um pouco aqueles fios ali pra não ficar tão feio. Hein? O quê? Não pode olhar aqui. Não, tá show. E é o seguinte, ó, 302, nós temos uma coisinha pra fazer, vamos dar uma aliviadinha de peso no escapamento. De novo, tem que parar de arrumar essas confusão. Você vai ver daqui a pouco aí. Vai chegar o escapamento de titânio pra gente trocar aqui na pista. Aqui? Sim. Vamos, né? Fazer o quê? Então não tá fazendo nada, né? Tem alguma coisa pra fazer? Tá fazendo nada. Uma churrasqueira, umas picanhas, nós tínhamos o que fazer, mas não tem. Alguém busca carne pra gente pedir a boca de escapamento. Daí fica mais fácil, né? Por favor. Isso queria pedir coisa pra esposa, isso é um carinho. Não, o cara, tem um cara de uma empresa que chama Fabtech, fez um escapamento de titânio pra Corvette dele, pra C8 dele, de protótipo. Eu disse, cara, eu quero esse escapamento. Ele cometeu o erro de te mostrar. Cometeu o erro de me mostrar, pesa 14 libras o escapamento inteiro. Aí o cara tá vindo com o carro. Sim, 10 toneladas. O cara tá vindo com o carro aqui pra gente levantar aqui do lado e trocar o escapamento. Não é botar o escapamento, tirar da outra Corvette e botar aqui aí. Vai saindo devagarinho. E o cara vai aparecendo, né? 3 horas o cara vai dirigir pra chegar aqui, então vai estar bem quentinho ainda. Vamos lá. Fui falar com eles na pista ali, vamos ser os primeiros, vamos deixar a gente andar primeiro do que começar os eventos, as categorias aí pra não atrapalhar o fluxo. E estamos prontos aí, ó. O time de brasileiro tá crescendo. Chegou um monte de brasileiro aí. Legal. O Corvetão tá afiado. Vamos lá? Já dá pra ele, falou que se vestindo já ir parando ali. Será que deu? Será que deu? Será que deu? Foi! Foi bonito, foi bonito! Caramba, caramba, caramba! Quanto? Quanto é isso? Quanto é isso? Hablaram? Quanto é isso? Quanto é isso? Hablaram quanto é isso? Não. Tá vendo? Nada, mano.
Deus, tá difícil esse 8 aí. Puta merda, agora fica assim, o cara fica, né? 906 é uma tragédia. O cara fica na expectativa que vem o recorde, né? Que vem. Puta que pariu. Bom, vamos olhar, pelo menos deu uma passada certa. Primeira passada completa do motor, né? Tanta coisa nova. Ontem a gente se embananou com a bobagemzinha no fio da bomba ali, né? Vamos ver agora. Tem mais. Não acabou. Estamos analisando o logger aqui, ó. Foi bonito assim, ó. Passou as primeiras marchas, tudo melhor 100 metros, melhor 60 pés da vida, melhor 100 metros, melhor 200. Quando enfiou quarta e quinta, teve dois problemas, o carro perdeu muita potência. Um que eu tinha botado os mapas de boost por tempo e agora ficou mais longo com um pneu maior. E a outra que a gente viu agora, o comando variável, atrasou 60 graus aqui porque não conseguiu manter a posição. Isso aqui acontece, eles falam quando o cara troca mola, esse tipo de coisa, e é relacionado ao óleo. A gente deveria ter botado um limitador de posição do comando variável, mas a gente vai tentar agora botar um óleo mais grosso, pelo menos pra ver. Então, trocando óleo agora aqui na pista, no meio dos boxes, ó, no meio da linha de largada. Ah, esse aqui é bom pra ficar bastante. Esse aqui tu bota em 85, fica mais gostoso. Eles compram esse óleo. Show! Vamos lá, vamos que daqui a pouco a gente tem outra largada, outra oportunidade. Então a gente tá aqui na prova e aí eu e o Luiz saímos pra procurar óleo, né? E aí achamos uma banca aqui que é a da Liquimole, ó. E nós vamos botar esse óleo aqui, ó, que é o 1060, né? Que na verdade a ideia é que ele seja mais grosso. É, e vai corrida o óleozinho ali, né? Vai botar. Então, graças. Tá na ordem, claro que sim. Esse cara aqui é o representante da Liquimole aqui. Claro que sim. Aí, ó. Em Porto Rico. É porto-riquenho. Então vamos botar esse óleo agora. Vamos ver se com essa pressão de óleo a mais, ele vai dar mais pressão de óleo, consequentemente. Vai dar mais pressão de óleo, a gente vai botar também um aditivo aqui. Estamos tentando de tudo aqui pra conseguir o recorde aqui, os 8 segundos. Vamos lá. Saudade que você quer pra renovar as brosinhas. Caramba, o negócio graxa grafitada ali. É graxa grafitada. Você criaram coisa, é um bom cinético esse troço aqui. Pois é. Não, brincadeira à parte, acho que tem, na verdade esse é um assunto polêmico, se a gente botar o que vocês acham aí, né, se funciona esses aditivos ou não, mas tem um monte de prova, um monte de gente que usa mesmo, e na verdade nessa hora que a gente tá mais desesperado pra Não, na verdade a gente tá... Não vai ajudar muito, mas é... Mal não vai fazer, né? Tomara, né? É. Tomara. Agora aquela hora que o cara derrama tudo, fode o negócio, assim, pelo menos eu tô filmando. A gente já tampa, pelo menos ajuda, né? Porra, caralho. A tampa vai ficar bom pra cacete isso aí, ó. Trocando óleo na linha de largada aqui, ó, literalmente. Olha aqui, ó. Hi, You're famous in Brazil, no? A lot of people watch your Instagram and YouTube. Oh, I love Brazil. Saludo to my gente de Brazil. Thank you so much. Thank you. Guys, I just saw this Corvette and I couldn't resist. I need people to send me more stars. Probably see one day I buy one. I am a Honda at heart, but Corvette for life. Thank you. I love it. Thank you. Thank you. I'm gonna be racing soon. There's my coffee there. Perfect. Oh, awesome. So nice to see you guys. Thank you. Take care. Essa mulher aí, ela tem um Instagram. Vou ver se eu acho e boto o link aqui pra vocês verem. Meu, ela faz umas comédias assim, do tipo de sátira, como se ela fosse um homem. Então ela faz uma sátira do marido, assim, do tipo que o marido chega em casa pra comprar um carro e vai tentar explicar pra ela. É muito engraçada. E aqui tem um brasileiro aqui, ó, veio. E aí, beleza? E aí? Dá tchau, mano. Vamos aparecer no vídeo. Legal que tá chegando um monte de brasileiro aqui. Opa, prestigiar aí. Hoje vem 8, hein? Estamos esperando. Nossa, eu também, todo mundo. Eu vim só pra isso. Tô esperando os 8. Vou fazer os 8 por ti. Tô esperando. Ele saiu de casa esperando ver o Corvette. Não, legal. Bacana bater o papo aqui, tá bastante gente chegando e olhando, o carro tá... A gente tá nas linhas de largada, não tinha mais lugar pra ficar em lugar nenhum. E aí a gente acabou ficando aqui, na verdade foi um ótimo espaço. E aí bastante gente fica em volta olhando aqui. E aqui é o departamento, falta um ar-condicionado aí, né? Pô, isso aqui nós vamos ter que... Vou ter que ligar pra diretoria e ver isso aí, cara. Tá faltando um ar-condicionado na diretoria. Agora só falta não ser picanha, vai ser costela aí, né? Pois é, cadê o churrasco? Cadê o Yuri? O Yuri é o... Pergunta que eu sempre te faço, né? Podia chamar o Yuri depois. O Yuri que tá pronto.
É. Eu ia fazer um camarãozinho. É. Agora então a gente deixou tudo acertado, as coisas que a gente fez ali pra próxima largada, vamos de novo pros 8. É isso aí. Tem todos esses Honda pra andar, depois disso é nosso. Vamos lá. E aí, olha aqui, ó. Felipe Andrés, Cordeiro, né? Raiz. Sempre? Olha o veículo de locomoção dele aqui, ó. O que é isso aqui? Uma F250? Curte a placa. Ah, 460 Big, mas tá mentindo, né? Não? É 460 Big Block? É. Olha aqui, F250. que eles fizeram. Que ano que ela é? 97. Cara, olha só. 97. Inteirinho, deixa eu ver o interior. Ah, brincando que é um interiorzão de veludo. Como é que é essa cor aqui, ó? Como é que chama isso aqui? Pô, eu não sei o nome que a Ford chama, Mas é um bordozão, cara, que legal. Olha esse interior, mano. Cara, e tá inteira, quantos é? Baixo quilometragem, cara. 160 mil milhas. Bem novinho. Bem novinho. Que ia fuder. E Big Blockzão mesmo o negócio. Block. Original? Original. É o último 460 que a Ford fez em caminhonete de produção. Caramba. Que ia fuder. Viu? Olha aí, ó. Tá bonito, show. Vamos lá que a gente tá esperando andar. Olha o que tá lotado o negócio aqui, ó. Vou dar uma volta até nos carros aqui pra vocês verem. Já passou umas 5 dessas carreiras de carro aqui, ó. Essas são as categorias mais de entrada. Tem os Hondas. Olha só os Starletzinhos. Tem mais de 400 carros nesse evento aqui. Um dos eventos mais cheios da história aqui. Parece que estão falando que talvez é o maior evento de import que já teve na história, que é só import, só. Olha só que legal os carros. Os Toyotinha Starlet, ó. Olha isso aqui. Isso é muito legal. Ó, T500. Olha que legalzinho. Motor rotativo. Vai gente daqui que Outro ali. Esse Starlet é um Toyota que foi, pros porto-riquenhos ele virou febre assim, todo mundo fez ele rotativo. Olha esse aqui. O Jeepzinho. Tem de tudo. Bom, muito legal aqui, muito legal. Vamos. Esse evento é fantástico. Quem tiver a oportunidade de vir e gosta, né, de arrancada assim, de import, é o maior evento do mundo de import. E o legal é que é patrocinado por nós, né? O evento se chama Fueltech World Sport Compact Challenge. Então, legal que a gente está há muitos anos já junto com eles. Os Honda aqui, que é tipo um Turboada Brasil, ó. Só que aqueles tiram no interior, ó. Ó, o RX-7. Ó, você tá vendo? Ó, vamos lá. Olha que legal aqui, ó. Olha essas scooters, é uma categoria. Olha que legal. Scooter de arrancada aí, o que vocês acham? Tem uma categoria só disso aqui, ó. Olha quantas aqui, ó. Várias. Olha que legal. Os caras se envolvem mesmo, cara. Muito triste. Isso aqui uma vez eu fiz um vídeo pro canal da Fueltech sobre essas motos. Ah, inclusive tem aqui, ó, o meu mod de Fueltech aqui, ó. Acho que foi essa que eu falei até naquela vez, ó. Tem 450, ó. Uma Nano. Muito legal. Bateriazinha de 16 volts. Olha só. Olha aqui a correia. Wheelie bar. Muito legal. Legal ver uma categoria assim, bem diferente, né? Bem diferente.
preparado. Eu acho que esse aqui é o passe. Não sei porquê, mas tô com a sensação. Sai gritando aí. Cara, agora estamos preparados aqui, eles estão tratando a pista, tá um calorzão, mas como o carro não é tão dependente de tração, sim, e não é nem tanto HP, acho que vai dar certo. Agora vamos ver como é que vai ser. Estamos indo agora então para a passada. Tô com a sensação muito boa, viu? Gratidão. Muito obrigado por tudo isso. Não engatou, né? Tipo, saiu bonita a primeira, né? Aí não passou a segunda. Mas virou um 4.8. Mas é porque não passou a segunda passa em um segundo. Porque ele saiu e manteve no ar, assim, né? Sim. Estranho, né? Não foi mexido em nada a transmissão. Mas botou pressão, né? Botou pressão, botou nitro. A gente deu 50 centavos de nitro a mais. Mas é meio... Passar as marchas aqui tá no limite, sabe? Pode ser que seja isso, pode ser que não. Bom, é o seguinte, vocês viram a largada aí, fiquei sem reação porque na verdade essa realmente eu tava com a esperança que ia ser, assim como as últimas 20, eu acho, né? Tava todo mundo ali esperando que ia ser a largada, mas saí e na verdade ele patinou a embreagem da primeira, assim. E a maneira que a gente tá manipulando a embreagem, a gente ficou na dúvida se... O que aconteceu exatamente? E a gente botou mais nitro para sair. Ele, mesmo patinando a embreagem, ele manteve a frente, digamos assim, sem picar, sem cair, ainda deu mais de 2G, mais de 2 de força G, mas na verdade patinando a embreagem é como patina a embreagem no meio da marcha e ele não consegue passar a segunda. Nós fizemos mudanças agora aqui no controle da embreagem ali, vamos ver se nessa aí ele aguarda ali, ele agarra a embreagem e vai. E, cara... O carro tem que dar uma passada. Eu até brinquei com eles, se virar os 8, não me deixa querer dar outra largada. Aí nós encerramos e vamos pro churrasco lá na tua casa. Isso aí, né? Então tá, vamos lá. Enquanto a gente tá esperando, ó, olha que legal esses Hondas aqui, ó. Muito legal, os caras são uns caprichos assim. Esse aqui é o mais rápido do mundo.
¿Cómo está? Bien. Saludo a Brasil. Acá. El más rápido del mundo, ¿ah? Número uno. Felicitaciones. Me gustó mucho que andó bien. Bien. Ese es mi hijo, que está en mi nene. Ah, ¿tu hijo? Qué bueno. Estoy mostrando para Brasil un poco la diferencia de la clase que acá no existe en la misma en Brasil. Ah, bueno. ¿Está gustando de todo? Me encanta. Qué bueno. Trabajando perfecto. Qué bueno, mano. Muito bem. Déjame mostrar. Olha que legal esses carros. Esse cara é o Chapolin. Cara, esse cara é um ícone assim ele já virou 7 segundos e recém converteu para FT. Ele usava outra injeção e foi assim muito legal quando ele botou o Feutech. Esse aqui é o filho dele, ó. Olá. Hey, good luck. Esse é o filho dele que vai correr com ele, ó. Que legal. Que legal esse carro. Olha aqui, ó. Esse carro é bacana aqui. Hey, how are you? Good to see you. Muito legal. Tá bonito, ó. Outro aqui também, Mar. E aí? Como estamos? Bien? Bien aí? Bien? Outro de FT, ó. E outro aqui também, ó. Que legal ver vários carros de FT. Ei, como é que tá? Outra de FT, ó. Vou te falar, isso é uma outra parte assim que é difícil às vezes descrever, mas essa prova de Orlando aqui, ó. Eu vim desde 2008, fazem 13 anos, tá? Eu acho que eu vim todas elas praticamente. E primeira vez que eu vim numa prova dessas aqui, tipo assim, não existia nenhuma Feutech aqui. E obviamente que hoje a gente tem a grande maioria a injeção mais popular que a gente mais tem é Feutech. Então tu vê uma clássica, todos os carros que eu passei aqui, ó, todos eles de FT. É uma coisa assim, de dar orgulho mesmo assim, de enxergar, porque muita gente que participou de todo esse processo assim, de entrar no mercado dos Estados Unidos tão fechado, sabe o quão difícil é conquistar os americanos. No caso aqui os porto-riquenhos, os americanos, os latinos, tem muitos mercados e cada um é diferente, sabe? E esse mercado de Honda a gente conquistou assim forte mesmo, sabe? Cara, eu vou falar, esse pneu aqui ficou muito legal. Ficou assim, sexy a palavra. Ele encheu o paralama, sabe? iPhone, usando iPhone ya extraviado, vamos arriba. acredito! Quanto foi? Quanto foi?
Não. Ah, não. Porra. Não acredito, não foi, cara. Foi 907. Cara, que loucura, meu. Não foi, eu senti que tinha ido. Tem um 908, um 907, um 906, um 904, um 901. Puta que pariu! Vai aí, tudo bem? Tudo bem, só merda, Tá. né? Puta, eu achei que tinha virado, cara, porque ele passou rápido. O que tu sentiu no meio? Parece que o carro deu uma murchada Sim. no meio e voltou. Ele deu um backfire, assim, uma troca de marcha, acho que pra quarta, uma coisa assim. Tá, porque ele deu uma murchada no meio e voltou. É. E ele não saiu tão forte, É, faltou força. Ele foi 141 a saída, perdeu 3 números ali. E fim de reta foi 158, ele teve bem mais cavalo fim de reta, mas no meio deu alguma coisa que ele... tanto que ele passou... Parece que ele desacelerou e acelerou de novo no meio. Ele passou 5,91 a 120. Tá aí no trânsito voltando? Os caras param pra conversar, assim, não dão... Ah, sim. Ah, beleza, a gente espera aqui. Tá. Feito. Aí, olha aqui, tem um cara que é americano, mas é casado com uma colombiana. Deixa eu falar da Colômbia, trouxe um... Como é que é o nome disso? Empanada. Empanada, sim. Empanada. Da Colômbia. E ele tem esse Corvette, olha aqui, ó. Tá ali tirando foto, como qualquer dono de carro que, se não olhar pra trás, não tirar uma foto, é porque o cara tá com o carro errado. O cara veio tão longe pra ver o Grenal. E olha, o Grenal aqui, ó. A Corvette uma C8, azul, ó. Stingray e a vermelha, ó. Tá meio escuro aqui, mas dá pra ver. O cara tem umas rodas maior também, preta. Tem esse aqui azul. Mas olha isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito. Olha o escapamento de titânio aqui, ó. Olha o escapamento de titânio top. Pesa 14 libras, que é tipo 6 quilos, escapamento inteiro. Ele que faz mesmo. E aqui, ó, ele tem o... o escapamento foi ele que fez também aqui, ó. Esse coletor. Olha que coisa linda. Dá pra ver direito na luz. Os long tube, ó. Ele fez até um coletor. Ó. Olha aqui, ó. Ele que fez até os coletores, ó. Olha ali. Bacana, né? Acho que essa tampa de fibra de carbono ele que fez também. Olha, ele fez os coletores de escape, ó. Olha que legal. Legal, né? A tampa, tudo. Tem esse negócio aqui. Sim, isso aqui é um opcional que a GM vende. Assim mesmo? What's up, Omar? Crespo. Hey, how are you doing? Ó, vídeo, say hi to Brazil. Esse cara aí, ele me trouxe umas peças de fibra de carbono que ele faz, ó. Olha aqui, ó. Muito legal aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui de fibra de carbono, o lip. E nós ia tentar instalar aqui na corrida, mas é muita correria. Então eu vou levar pra empresa e vou botar. E aquele escapamento eu tô tentando tomar dele aqui, porque eu gostei demais. É muito leve, muito bacana. E de titânio. O titânio tem uma propriedade que ele é mais macio, digamos assim. E ele absorve aquela vibração metálica do escapamento. Então, de repente o C8 vai ter escapamento de titânio. E vamos ver. Tô negociando com ele aqui. E analisando o log, esse 907, realmente, cara, tá difícil, pessoal, tá foda. É literalmente assim, ó, não digo que subestimei, mas assim, várias vezes achei que ia ser, agora tá fácil, agora é só dar outra passada que vai virar, né, mas, tipo assim, tem bastante detalhezinho, o carro tá, as turbinas acabaram, né, literalmente assim, não consigo usar mais que 32 PSI, acima disso praticamente dá pra trás.
porque a pressão de escape aumenta muito, então saio da faixa de eficiência. Não estou conseguindo usar muita potência na saída, o carro está bogando ainda, dando uma morrida e sobe. Se exagerar de potência nas trocas também ele não passa, estou tentando descobrir. Por alguma razão esse câmbio aqui, que é aquele do inferno, né? Ele aguenta mais, digamos assim, eu acho que ele comanda melhor as embreagens. Então, as embreagens estão aguentando mais e agora eu decidi dar uma subida nas trocas, assim, de pressão, que é uma coisa arriscada, obviamente, pode ser que na próxima passada então ele não passe, mas, cara, nós temos que fazer isso aí, na maneira, assim, só um pouquinho a mais não tá dando certo. Literalmente, tá foda. E eu falei, cara, virei 908, 907, 906, 904, 901, 5 passadas 90. Pelo amor de Deus, uma passada nos 8, só isso que eu peço. Não, mas vai dar, é só questão de tempo, persistência e achar o detalhe. Alguma coisinha a gente tá tentando assim entender se é a troca de marcha, ou onde é que botar os HP, como é que fazer, essa parte que estamos nos detalhes. Mas vamos lá, não vamos desistir, né? Não tá morto quem peleia. Agora foi! Eu acho que foi agora! Foi! 8! Cara, tem que ter ido! Tem que ter ido! Que ia fuder! Ah! Cacete!
897. 897! Oh my god, felicidades! Oh my god, bro! Holy shit! Wow! 897, mamá! Felicidades y gracias por hacerlo aquí en la pista de ustedes. Ponernos vivo en la casa de Dios. Así que se hace. Felicidades. Congratulations, guys. Hell of a job. Thank you! 8! Gracias. Muito obrigado, Ozzy, todos. Gabi, fantástico. Não vou me olvidar desse momento em minha vida. Não acredito, virei. Now I got. Virei os 8. Sério? Sério? Sim. Nossa. Que foda. Quanto, Marco? 8, não importa. 8.9. 8,97. Não acredito. Não acredito. Coisa boa. Muito fuder. Imagina. Deu agora, só que... Não acredito. Não acredito. Inacreditável. Você tá filmando tudo? Tô. Não, olha, assim foi comoção no autódromo também, assim, ó, todo mundo vibrando, foi assim um recorde nacional. Impressionante. Foi mesmo? Não foi um recorde nacional, foi um recorde internacional. Não tem noção quanta gente tem aqui. Não tem noção, assim, ó. E assim, ó, eu nunca imaginei quão positivo podia ser isso aqui. As pessoas vieram assim, ó, fila pra vir, ver o carro, olhar. Sem dúvida foi o carro mais falado, mais visto, mais assim, apreciado no evento. Todo mundo, assim, ó, impressionante. E perfeito. Bom, é pra ser, viu? Sério, que loucura. Tô chegando agora, acabei de dar a passada e eu tô indo pra voltar, não falei com ninguém ainda. Tô chegando agora aqui onde é que tá todo mundo. Tu tá dentro do carro? Tô dentro do carro, no Viva Voz, falando contigo, sozinho, andando. Ai, que legal, amor. Que legal. Não consigo nem imaginar a tua emoção, hein? Depois me manda um videozinho. Faz um videozinho e me manda, tá? Eu vou fazer. Eu vou dizer pros guris, estão olhando um filme. Aproveita, amor. Merece. Estamos bem felizes aqui. Um beijo. Te amo. Te amo. Tchau. Tchau. We have the record. World's first C8. Olha aqui, ó. Tá funcionando. Ô Luiz, acelera aí pra ver se tá funcionando. Não, guarda. Aí, ó. Primeiro Corvette C8 do mundo nos 8 segundos. Quem de vocês aí que tá... Vocês estão assistindo esse vídeo, vocês devem ter assistido os outros vídeos do C8. E vocês estão sentindo talvez a mesma emoção que eu senti e o que eu tô sentindo agora. É incrível, é inacreditável, assim, ó. Tô sem voz aqui. Que
Que sensação, que coisa maravilhosa. Muito obrigado a todos. E é o seguinte, nós não podemos acabar com isso. Felipe Andrés, ó, se entrar nos 8, vamos fazer um churrasco na minha casa. A gente tá saindo agora da pista aqui e vamos pra casa do Felipe Andrés, vamos comer um churrasco lá e comemorar esses tão sonhados 8 segundos aí. E viu, não é só o golpe do churrasco, tem churrasco também. Olha aqui, ó. Muito obrigado. Muito obrigado, vamos lá. Aí, eu acho que eu cheguei num ferro velho, quer dizer, num lugar de coleção só de Ford. Olha isso aqui. Ah, vocês não vão ver, tá tudo escuro. Liga a luz aí, ó. Olha aqui essa Ford. E isso aqui, ó, uma Americão, nos Estados Unidos. Viu só que loucura? Veio do Brasil. Que loucura, né, meu? Tô a temperatura. Não, tá louco? Que calor que tá aqui dentro. Não, mas carburador, mas vai ser de Fueltech, né? Vai ser. Cara, que legal a oficina aqui, ó. Lata de cerveja aqui do lado. Não, mas ó, gurizada, vamos encerrar aqui, ó. É o seguinte, ó, encerramos então o episódio dos 8 segundos, acabou a saga do Corvette, não tem mais nada agora, não sei o que eu vou fazer, não sei. Semana que vem já tá, não sei, semana que vem a gente descobre, Fernandinho, vou tirar o motor já ou não, espera. Não, mas tá andando, tá funcionando, acho que eu vou pegar, vamos andando pra Georgia com ela agora mesmo, pra ver. Depois se faz os Acertar os anel. Vocês me largam no aeroporto, não sei. Não, assentar os anel, né? Na verdade agora a gente montou sem assentar, né? Mas se quiser acertar os anel. Agora que amaciar vai ser. Agora que amaciou. Agora que começou. Não, mas ó, vocês viram a emoção, estamos sem voz, chega já. Vamos encerrando esse episódio. Acho que é o episódio mais legal de todos aí, pelo menos o mais emocionante. Nossa. Foi uma emoção, deu um cisco no olho todo mundo aqui, nós estamos tudo meio rouco, tudo meio emocional. Agora nós vamos comer o churrasco aqui, ó, por conta do Felipe. E aguardem os próximos episódios aí, mas a Corvette nós vamos dar uma acalmada nela agora e vamos pensar em outra coisa aí. Tchau, até a próxima.